Olá, hoje nós vamos aprender como preparar soluções e como realizar a diluição de soluções. Inicialmente nós vamos fazer uma revisão sobre o que são soluções e sobre concentrações de soluções. Como a gente já sabe, solução é uma mistura homogênea de duas ou mais substâncias. No geral, a substância de maior quantidade é denominada de solvente e as outras substâncias na solução são chamadas de soluto. Aqui eu trouxe essas imagens que têm alguns exemplos de soluções. Aqui na primeira imagem nós temos o soro fisiológico, que é uma solução aquosa, uma solução de água, que tem cloreto de sódio, tem glicose também, alguns. Aqui na segunda imagem nós temos o vinagre, que tem água, ácido acético, álcool também e outros condimentos, como soluto, a água é o solvente. Temos aqui uma medalha de bronze. O bronze é uma liga metálica e, como a gente já viu, ligas metálicas são soluções de sólidos. O bronze é composto por cobre e estânio, mas também existem outros metais de acordo com a composição do bronze. Tem bronze com várias composições distintas. Tem níquel também, tem chumbo. E aqui nessa terceira imagem temos o céu para representar a atmosfera. A nossa atmosfera, que é a camada gasosa da Terra, é uma solução que é uma mistura de vários gases. Bom, a concentração de uma solução indica a quantidade de soluto que está dissolvido em uma determinada quantidade de solução. Então, a concentração vai dizer a relação entre a quantidade de soluto e a quantidade de solução. Não a quantidade de solvente, a quantidade de solução. A concentração pode ser expressa de várias maneiras, utilizando diferentes unidades. E aqui nós trazemos algumas dessas formas de representar a concentração. A primeira aqui é a concentração comum, que pode ser dada em gramas por litro, e ela representa a relação entre a massa de soluto pelo volume da solução. Aqui nesse segundo nós temos a molaridade, que é dada em mols por litro, e representa o número de mols, a quantidade de matéria, por litro de solução. Temos também a representação percentual, que pode ser em peso-peso ou massa-massa, que é a massa do soluto pela massa da solução, ou peso-volume, ou massa-volume, que é a massa do soluto por volume de solução. Então, a porcentagem do soluto na solução, o percentual peso-peso ou peso-volume. Temos também a forma de representar que é partes por milhão, que é a massa em gramas do soluto por milhão de gramas da mistura total, ou miligramas por quilogramas. Agora nós vamos entender como preparar soluções. Primeiramente, nós vamos ver como preparar soluções quando temos um soluto sólido. Antes de mais nada, quando vamos preparar uma solução, que não está representado aqui, nós temos que ter em mente quais as características da solução que nós queremos produzir. Por quê? Porque a partir dessas características, que vão nos dizer que é a concentração e o volume da solução que a gente vai produzir, é que eu vou poder calcular a quantidade de soluto e a quantidade de solvente que eu vou usar para formar minha solução. Então, sabendo dessa quantidade de soluto, a gente vai para a pesagem do soluto. Aqui a gente tem uma balança analítica, temos um becker aqui na balança. Para a gente fazer a pesagem, primeiramente a gente informa a balança o peso da vidraria. Então, como é que a gente faz isso? A gente coloca a vidraria na balança, aperta um botãozinho chamado tarar na balança, e aí a balança, quando ela for fazer a pesagem do soluto, ela vai retirar, subtrair a massa dessa vidraria. Então, ela vai nos informar somente a massa do soluto. A gente faz a pesagem do soluto, depois a gente dissolve esse soluto na vidraria, no becker, com um pouco de solvente. Então, só um pouco de solvente a gente coloca, faz a dissolução ali, e aí transfere essa solução para um balão volumétrico. Então, um balão volumétrico é essa vidraria aqui, que ela
pode ter vários volumes, né? Pode ser de 500 ml, 1000 ml, por aí vai. E esse balão volumétrico, ele nos informa um volume específico. Quando a gente completar a marcação que tem no balão, a gente vai ter exatamente o volume que o balão indica. Como eu disse, pode ser de 500 ml, de 1000 ml. Então, depois de transferir a solução concentrada, né, a solução que a gente dissolveu com um pouco de solvente, a gente lava o becker com solvente, claro. Para quê? Para que essa lavagem, que é para retirar o soluto que ficou, que pode ter ficado aqui no becker. E aí essa água de lavagem a gente coloca novamente no balão volumétrico. A gente faz esse procedimento umas 2 ou 3 vezes. E aí, por fim, a gente completa o volume do balão com o solvente. A gente enche o balão até a marcação que ele indicar. No balão volumétrico ele tem uma marcação. Depois de completar o volume, a gente homogeneiza, a gente agita a solução, né? Agita o balão para homogeneizar a solução. Então, normalmente a gente faz várias soluções e armazena. Então, toda vez que a gente for utilizar a solução que está armazenada, a gente faz esse procedimento de homogeneizar. Por quê, né? Por que a gente faz isso? Porque devido à ação da gravidade, as partículas elas tendem a se concentrar mais na parte de baixo do balão, né? Que ele vai ser mantido verticalmente. E aí, mesmo que exista uma diferença mínima de concentração entre a superfície da solução e o fundo, isso pode interferir nas análises. Então, é sempre necessário homogeneizar quando for utilizar uma solução que está armazenada. Então, vamos agora ver como preparar soluções quando o soluto é líquido. É bem semelhante a soluções quando o soluto é sólido, com uma pequena diferença, né? Que em vez de pesar, a gente vai medir o volume de soluto que a gente vai usar para fazer a solução. Então, a primeira coisa, a gente mede o volume do soluto. Tá? A gente usa essa vidraria aqui, que é chamada de pipeta, e aqui acoplada a ela, temos uma pera, que ela suga esse líquido daqui, ela tem um volume específico, então a gente suga um volume específico e coloca no balão. Depois, adiciona o solvente. Coloca no balão, transfere para o balão, depois completa o volume com solvente e faz o mesmo procedimento de homogeneizar, né? Aí, novamente, só reforçando, para a gente saber o volume que a gente vai usar de soluto e de solvente, a gente tem que ter em mente a solução que a gente vai preparar para fazer os cálculos necessários. Agora nós vamos entender o que é a diluição de soluções e como fazê-la, né? Bem, como eu disse, nos laboratórios são preparadas soluções com altas concentrações. Essas soluções são armazenadas e, posteriormente, às vezes a gente, no experimento, quer utilizar uma solução com concentração menor. Então, a gente precisa diluir, ou seja, diminuir a concentração da solução que a gente tem para obter essa solução com concentração menor, certo? Então, a diluição é útil para a obtenção de uma solução menos concentrada. E ela é realizada pela adição de solvente. Então, é simplesmente adicionar solvente. Mas não é de qualquer forma. Existem cálculos que a gente realiza para isso. Aqui eu trouxe a representação de uma diluição de solução. Então, a gente retira uma alíquota, né, uma quantidade aqui de solução. Aqui temos outro formato de pera, né? Retira, coloca no recipiente e adiciona mais solvente. E aí a gente obtém uma solução menos concentrada, ou seja, uma solução mais diluída. Aí você deve estar pensando, mas esse procedimento é exatamente o mesmo de preparação da solução, mas não é. Vamos voltar aqui só para a gente analisar. Bem, aqui, quando ele está preparando a solução, ele retira um volume de soluto, mistura com solvente e forma a solução. Aqui na diluição de solução,
ele retira um volume de solução, ou seja, uma mistura já de soluto com solvente, e simplesmente adiciona mais solvente para obter uma nova solução com a concentração menor. Existe uma equação que vai nos ajudar a responder aquelas questões que eu coloquei, aqueles questionamentos que eu estava fazendo, que é saber qual o volume de solução que eu vou retirar para preparar uma nova solução e qual o volume de solvente que eu vou adicionar para preparar essa nova solução. Nós vamos aqui deduzir essa equação, certo? A partir desse problema aqui. Se tivermos 1 litro de uma solução com concentração de 1 mol por litro e quisermos preparar a partir dela 100 ml de outra solução de concentração de 0,5 mol por litro, como proceder? Como fazer esse procedimento de diluição? Aqui eu trouxe novamente a imagem anterior para representar. Então, a gente vai pegar uma quantidade aqui da solução inicial. A gente tem aqui, vamos supor que seja 1 litro, que ele deu aqui no questionamento, que aqui tem 1 litro, aí eu vou retirar um volume, aí eu preciso calcular esse volume, aí eu vou adicionar aqui no recipiente e adicionar mais solvente, aí eu preciso também calcular esse solvente, a quantidade de solvente que eu vou adicionar e preparar uma nova solução, 100 ml de uma nova solução, que no caso aqui vai ter concentração de 0,5 mols por litro. Primeiramente, a gente tem que lembrar que a concentração como aqui ele deu a concentração em mols por litro, então vai ser o número de mols dividido pelo volume da solução. Eu posso reorganizar essa equação multiplicando o cruzado, fazendo o produto dos meios pelos extremos, e encontrar que o número de mols é igual ao produto da concentração pelo volume. Tá? O número de mols é concentração vezes o volume. Considerando aqui esse volume de solução inicial que eu retirei, o número de mols aqui deste volume de solução vai ser igual à concentração dessa solução inicial vezes o volume de solução que eu retirei para formar a nova solução. Da mesma forma, o número de mols da concentração 2, que é a concentração final que eu vou produzir, vai ser a concentração da solução final vezes o volume da solução final. Só que é interessante a gente notar o seguinte: quando eu retirei um volume X de solução aqui, dessa solução inicial, e adicionei nessa vidraria, nesse recipiente, e produzi uma nova solução, o número de mols que eu coloquei aqui é exatamente o número de mols da minha nova solução. Por que isso? Porque o único procedimento que foi realizado daqui para cá foi a adição de mais solvente. Eu não coloquei mais soluto e nem retirei mais soluto. Então, o número de mols de soluto não mudou. Então, o número de mols de soluto aqui, no início, quando eu iniciei o procedimento de diluição, é exatamente o número de mols da solução final. Então, o N1 vai ser igual ao N2. E quem é o N1? Ora, o N1 é a concentração 1 vezes o volume 1, concentração inicial vezes o volume inicial. E o N2 é a concentração da nova solução vezes o volume da nova solução. Então, esta é a equação que vai nos ajudar a fazer os cálculos de diluição. Aqui temos especificado quem é cada termo. O C1 é a concentração da solução inicial, ou seja, a concentração da solução concentrada. O V1 é o volume retirado da solução inicial, ou seja, o volume retirado da solução concentrada. O C2 é a concentração da nova solução, que é a solução diluída. E o V2 é o volume da nova solução, que é a solução diluída. Então, aqui para o nosso problema, é só a gente fazer as substituições, identificar quem é quem na equação e fazer as substituições. Quem é o C1? Qual é a concentração inicial da solução inicial? É 1 mol por litro. Temos aqui 1 mol por litro. Qual é o volume retirado, que é o volume retirado, não é o volume da solução inicial, e sim o volume retirado dela.
Qual foi o volume retirado da solução inicial? Não sabemos. Então, a gente repete aqui o V1. É igual, qual é a concentração da nova solução? É o C2. É 0,5 mols por litro. E qual é o volume da nova solução? Bom, 100 ml. A gente tem que lembrar que o quê? A concentração está dada em mols por litro e o volume foi dado em ml. Então, eu tenho que converter esse volume de ml para litros. Então, 100 ml equivalem a 0,1 litro. Então, a gente tem aqui, a gente pode reorganizar essa equação respondendo para V1. V1 vai ser 0,5 vezes 0,1 dividido por 1, que é a mesma coisa que 0,5 vezes 0,1. Resolvendo esse produto, a gente encontra que o volume 1 é 0,05 litros, ou 50 ml. Então, a gente encontrou o volume inicial, ou seja, o volume de solução que eu vou retirar para formar a nova solução, certo? O volume que eu vou retirar da solução inicial. E como é que eu faço para calcular a quantidade de solvente que eu vou adicionar para formar a nova solução? Ora, se o V2 é o volume final e o V1 é o quanto eu já adicionei para formar a solução, então o que eu preciso colocar de solvente é simplesmente V2 menos V1, que é o volume de solvente a ser adicionado. Então, o V2 é 100 ml e o V1 é 50 ml. Então, a quantidade de solventes que eu vou adicionar é 100 menos 50, que vai ser 50 ml. Então, a gente já calculou a quantidade de solvente, de solução que eu vou retirar da solução inicial e a quantidade de solvente que eu vou adicionar para formar a solução, a nova solução, com a concentração e volume especificados. Então, como é que a gente faz? Voltamos aqui para o processo de preparar soluções quando o soluto é líquido, né? Então, a gente retira o volume de 50 ml da solução inicial, coloca no balão e faz a diluição adicionando mais 50 ml de solvente. E aí a gente faz o procedimento normal, homogeneiza e temos então a nova solução, que é o quê? Teremos 100 ml de uma nova solução com concentração de 0,5 mols por litro. A dificuldade que pode aparecer nessa equação é identificar quem é a concentração 1, qual é o volume 1, e também lembrar de colocar todos os valores nas unidades corretas, né? Não pode fazer cálculos com os valores que estejam em unidades diferentes. Aqui foram as referências utilizadas. Qualquer dúvida, podem entrar em contato lá no WhatsApp, podem mandar uma mensagem, certo? Então, até a próxima.